Bom dia. Tô Bom sim. dia, tudo bem? Pedro, que coisa boa você estar aqui. E eu organizei uma atividade e não fiz a divisão com o seu nome. Mas agora, sabendo que você está, a gente vai já fazer uma modificaçãozinha. Como é? Não, pode deixar. Não! Eu não coloquei porque eu não sabia se você ia estar presente nas aulas online, eu não tinha colocado, mas agora a gente faz a mudança rapidinho. Como é que vocês estão? Bem, Como é que foi o feriado para vocês, gente? Feriado assim, o recesso. Tudo tranquilo, todo mundo aproveitou para descansar, tirar o abuso da cara dos agora professores. Eu queria começar hoje conversando com vocês. Eu tive pensando esses últimos dias sobre as pessoas que vão fazer o Enem, né? A prova do Enem. Além da Paloma, quem mais vai fazer a prova? Só a Paloma? Eu, eu não vou, não. Pedro não vai. o Caio vai, professora. O Caio vai. Você não vai, Sara, nem você, nem o Paulo. Não, Então tá mais tranquilo, porque quando a gente inicia o ano, a gente tem uma sequência didática para ser trabalhada durante o ano. Para cada série do ensino médio, tem uma sequência que a gente precisa estudar para que vocês estejam aptos para fazer testes, né? Por exemplo, se decidirem fazer IFE, por exemplo, para entrar no segundo ano, tem uma sequência didática que vocês precisam dominar. Então, quando a gente tem essa divisão da sequência didática, ela é diferente para quem vai fazer a prova do Enem, porque no Enem subtende-se que você está terminando o terceiro ano, a terceira série do ensino médio. Então, tem algumas coisas que vocês deixam de fazer, que vocês não conseguem ver por conta da sequência didática de cada série. E aí, quando vieram com a proposta para a gente trabalhar o Enemzinho com vocês, né, fazer uma aula extra, trabalhando questões como se fossem questões do Enem, me bateu essa dúvida de como trabalhar isso com vocês, já que a gente não vai poder trabalhar assuntos novos. Essas questões serão trabalhadas dentro do conteúdo que vocês já estão vendo em sala de aula. E aí eu fiquei preocupada com quem iria fazer a prova por conta do desempenho. Mas como só tem a Paloma e o Caio, a gente consegue reorganizar isso para que não fique nenhuma defasagem de conhecimento. Eu vou só conversar com a Adriana para fazer uma proposta para ela, para a gente poder não deixar vocês aquém do que vocês precisam saber no dia da prova, tá certo? Justamente por conta dessa sequência didática. Primeira série tem um conhecimento que vocês precisam adquirir, segunda série, terceiro ano a gente vê mais uma revisão. Se bem que a ideia é que vocês já tenham visto um pouquinho de cada um desses conteúdos que serão cobrados. Tem uns que são mais, tem outros que são esquecidos. Então, eu vou focar mais nos que devem ser cobrados. A gente vai trabalhar isso ao longo desse semestre agora, né? Já que a prova ficou para o início do ano. Meus amores, sejam bem-vindos. Em relação ao nosso conteúdo, como eu disse a vocês, a gente vai trabalhar agora um pequeno seminário. Por que o seminário? Porque quando eu fico aqui falando, eu não tenho um retorno de vocês na hora para saber se vocês realmente estão assimilando esse conhecimento. Então, eu dividi as classes gramaticais que a gente precisa estudar em grupos. Esses grupos eu dividi e ficou. Eu vou falar sobre verbo, vocês vão falar sobre verbos na divisão, mas eu preciso entrar porque verbo é uma classe gramatical um pouquinho mais complicada. Eu tinha colocado 3 classes para você, Sara. 3 simples. Enquanto os outros ficaram com 2 classes, você ficou com 3 e eu fiquei com verbo. Mas como o Pedro está aqui, nos dando a honra de sua presença, a gente vai refazer essa divisão. Mas eu vou lembrar vocês que em relação a verbo, eu vou entrar porque é uma classe gramatical um pouquinho mais complicada que eu preciso dar esse suporte. As outras classes gramaticais, vocês vão apresentar o conceito, as suas classificações e apresentações.
Então, eu vou abrir aqui um quadrinho, ó. Tá aqui as 10 classes gramaticais. Vocês estão vendo aqui o quadro que eu abri para vocês? Sim. As 10 classes gramaticais. Então, tá aqui, Aham. 10 classes. Eu vou só colocar a divisão dos grupos. O que cada um vai trabalhar. O que eu quero que vocês apresentem e o tempo que vocês terão para apresentar cada uma dessas classes. A primeira, o Caio não está aqui, né? Foi para o Caio. Artigos e substantivo. Caio. Aqui, adjetivo. E pronome. Paulo. Preposição e conjunção. Paloma. Advérbio. E interjeição. Já vou colocando a mudança aqui que eu tinha deixado para você, Sara. Interjeição. Sara. Numeral. E verbo. Lembrando que verbo também eu vou estar junto. Vai ficar com Pedro. Anotem o que cada um vai precisar apresentar. Eu quero que vocês coloquem conceito. Vou anotar aqui embaixo. Conceito. Classificação. E exemplos. Essas aulas serão dadas por vocês, para cada um dos colegas. Vou interagir para tirar alguma dúvida, para entrar com exemplos, para ajudar vocês na apresentação, mas a apresentação é de vocês. Aqui vai valer nota, como qualitativo também, para a gente desenvolver melhor e para que vocês participem. Deixa eu só colocar isso daqui destacado. Vocês terão, para a apresentação de cada uma dessas aulas, 15 minutos. Começando a partir da aula de quinta-feira agora. Quinta, dia 6. 6/8. A ideia é que o Caio inicie pela classe gramatical, pelos artigos e substantivos. Não sei se ele vai aparecer na aula de hoje para a gente poder desenvolver melhor. Mas eu não tenho o contato dele pessoal. Quem tiver, por favor, passa para ele, que a aula de quinta-feira já inicia com ele, para ele falar sobre artigos e substantivos. 2 alunos por aula. Então, Caio e Paulo já se apresentam na quinta-feira. Eu falo com ele, professor. Tá bom? Eu agradeço. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui ficou tortinho. Como é que eu vou fazer esse trabalho? Procurem metodologias para mostrar esse trabalho de vocês. Como é que vocês vão mostrar os exemplos? Como é que vocês vão desenvolver a aula em 15 minutinhos? Tentem colocar ela para que ela seja bem desenvolvida, para que não deixe de ficar conteúdo sem ser explicado.
Eu tenho que dar uma aula bem dada, o melhor possível. O melhor possível. São conteúdos, tirando o verbo, que como eu falei para vocês, eu tenho classificações, subclassificações, aplicações, formas verbais, formas nominais. Por isso que eu deixei verbo por último, porque quando o Pedro encerrar a apresentação dele, a gente vai continuar com o verbo, porque a gente vai ver conjugações, formas nominais, formas verbais, para trabalhar verbo, que verbo é um pouquinho mais denso, o conhecimento em relação a ele. Por isso que ele fica por último. A aula tem que ser cronometrada para não deixar nada por dizer. Entro com vocês, estou à disposição também para tirar qualquer dúvida de vocês em relação a esse trabalho, mas eu acredito que vocês não vão ter dificuldades em desenvolver, porque já conhecem as classes gramaticais. Inclusive, no finalzinho do semestre passado, eu já dei uma introdução em relação a essas classes gramaticais, e agora a gente só faz essa divisão, tá certo? Se quiserem elaborar perguntas para os colegas em relação a essas classes gramaticais, é uma maneira de dificultar? Não, é de interagir. É para que vocês participem, sejam bem mais ativos nessas aulas do que só eu falando, só eu colocando os exemplos e só eu fazendo perguntas para vocês. Você é melhor, professora. Outra coisinha que eu quero que vocês também dão a liberdade que vocês façam. Se quiserem elaborar a lista de questões, fiquem à vontade. Certo? É vocês que vão... É uma aula, é uma microaula. 15 minutinhos de aula para falar sobre 2 classes gramaticais. Alguma dúvida em relação ao trabalho? Minha gente, tá tão ruim sem ver ninguém. Deixa eu ver se tem alguém com a câmera ligada. Ninguém. Não tenho dúvida, não. Ninguém. E minha cara tá aqui camuflada com essa... Tá, só que fica toda colorida. Eu acho que é a internet, quando ela começa a oscilar, ó, ela fica camuflada. E depois, quando ela normaliza, fica... Mas a maior parte do tempo ela fica camuflada desse jeito. Não posso ter que deixar agora, né, para não mostrar nada da minha casa. Se bem que sempre ficou uma parede amarela aqui atrás. Não tem nada, não tem ninguém que passe aqui atrás de mim. Atrás de mim só tem uma parede, é o final da casa. Não tem mais nada para se ver. Vamos lá. Em relação a esse trabalho, alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma pergunta sobre como vocês vão fazer o trabalho? Não. Tudo ok? Pedro, Paloma, minha flor. Paulo. Tudo ok. Tudo certinho? Iniciando já no dia 6. É para ser com o Caio. Valendo uma notinha. Interação, atividade, cronometragem em relação ao que vocês vão fazer para não ficar nada por dizer. Certo? Certo. Beleza. Pegar o material de vocês. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Não é o 3, é o 2. Já falaram com vocês sobre a proposta do trabalho Dia dos Pais? Não, acho que não. Já, Nádia Concorrendo falou. a prêmios. Ó, na página 230 do livro 2 de vocês, do 360, esse material está todo à disposição de vocês, falando sobre essas classes gramaticais. Vocês vão se ater só a isso? Não, vocês podem fazer pesquisas em outros materiais e na internet também. Não deixem de trazer exemplos. Em relação, o Caio não está aqui, substantivo é outra classe gramatical que eu tenho várias subdivisões. Tem que ser trabalhado também cada uma delas, especificamente o conceito e o exemplo. Quando a gente vem aqui, ó, deixa eu abrir aqui o quadro do substantivo. Divisão do grupo, substantivo. Tá aqui. Tipos de substantivos. São classificados em 9 tipos diferentes.
comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Conceito e exemplo. Quando eu vou para lá, deixa eu pegar um de quem esteja aqui. Verbo. Regulares, irregulares, defectivos e abundantes. Por isso que ele fica sendo o último. Coloquem conceitos e exemplos. Todos eles que eu tiver divisões, subclassificações, vocês precisam obrigatoriamente colocar. Certo? Não deixem de fazer isso. Pelo menos mencionar isso. Vai ser tudo avaliado em relação a essa colocação de vocês, tá? Na página 230 do livro de vocês, até a página... Deixa eu olhar aqui, artigo. Só um minuto. Praticamente, o livro 2 é só falando sobre essas classes. Outra coisa que eu vou dizer a vocês. Vocês vão fazer essas apresentações, mas eu também vou falar sobre essas classes gramaticais. Se vocês pegarem o livro 2, vocês vão observar que ele é todinho trabalhado em relação às classes gramaticais. São classes novas? Não são. Vocês estão vendo isso desde o infantil. Só que muitas vezes a gente vai, como é que eu digo a vocês? A gente vai esquecendo essas classificações, principalmente em relação às classes gramaticais que a gente não trabalha o tempo inteiro, que é conjunção, interjeição, preposição. Conjunção e preposição, elas têm uma função muito parecida. A interjeição, a peculiaridade dela, que não deixa vocês esquecer qual é a função dela, é demonstrar sentimentos. Ela vai trazer a carga emocional para dentro do texto. Ela é uma classe gramatical que eu tenho ela como uma parte. Vocês precisam colocar ela como uma caixinha separada, porque ela não é tão utilizada o tempo inteiro em se falar em interjeição, mas que a gente utiliza nos textos, principalmente quando a gente fala de oralidade. As demais classes gramaticais, a gente vem trabalhando ao longo das séries. No 5º ano, a gente trabalha muito a questão do verbo. Aí, qual é a preocupação em relação a essas classes? Como a gente vem de escolas diferentes, vocês estão vindo de escolas diferentes, a gente não tem uma coisa homogênea do ensino. Quem viu o que e como viu essa classe gramatical? O substantivo, o artigo, o adjetivo, a gente está falando o tempo inteiro dele, porque a gente tem uma sequência quando trabalha sujeito, predicado, quando eu tenho a ordem direta das orações. Elas aparecem, elas estão sempre aparentes, muito vistas por todos. As demais, eu vou trabalhar principalmente quando eu vou falar de termos acessórios da oração. Aí eu já vejo isso, 6º, 7º, 8º ano. Então, se eu venho de escolas diferentes, ou se eu venho de escola pública e privada, infelizmente a gente diz assim, não era para ter diferença, mas existe, né? De como ela foi colocada para vocês. Vocês vão fazer essas aulas, vocês vão apresentar essas aulas, mas junto com vocês a gente vai trabalhar o livro, certo? Vamos fazer o seguinte, para não ficar tão atrapalhado, vamos colocar um em cada aula, porque aí a gente vem para trabalhar com o livro. Primeira aula, Caio. Deixa eu colocar logo aqui as datas. Vou pegar aqui para ver as datas. Nossas aulas são terça e quinta. Pô, eu só vou apresentar daqui a 2 semanas. Deixa eu ver, 4 e 6, né? Então, 6, Caio. 6, Caio. 11, Paulo. 13 do 8, Paloma. 13 do 8, Paloma. 18 do 8, Sara. E dia 20 do 8,
Pedro, deixa eu colocar aqui as datas. Cadê? Tá aqui. Divisão dos grupos. Data das apresentações. Anotem, tá? Anotem as apresentações. 6/8. Confiram aí comigo para ver se eu não tô cega. 6/8. Caio. 11/8. Paulo. 13/8. Paloma. 18/8. Ó, câmera ligada o dia da apresentação, tá? Para. E dia 20/8. Vai ficar ótimo, porque dia 28/8 vocês já vão fazer a primeira bateria de provas. Pedro. Pronto. Anotadinho aqui. Câmera ligada. Vou ouvir a voz de vocês, vou ver vocês, matar a saudade desses rostinhos que vocês não deixam eu ver durante a aula. Pronto. Então, assim, ó, trabalhou a apresentação, a gente trabalha a atividade do livro. Eu vou organizar a agenda em função disso, para que a gente não deixe de fazer as atividades. E aí a gente vai trabalhando junto a questão também da sequência didática, para não deixar se perder. Muita coisa já foi vista, vocês vão fazendo o questionamento de vocês. Outra coisa, detalhe, o colega está apresentando, você já tem um vínculo de amizade, eu não vou perguntar para não prejudicar. Não pensem nisso. Qualquer dúvida que se tem, se bem que vocês não são muito de fazer os questionamentos, mas se tiver alguma dúvida, por favor, não deixem de perguntar, porque é o conhecimento de vocês. Alguns vão abrir mais, outros vão ficar mais calados. Mas não deixem de questionar só porque é o colega que está apresentando, se vocês tiverem alguma dúvida. Façam a lista de questionamentos e vocês que vão apresentar, façam a lista também da apresentação de vocês, lista de exercícios, se for o caso. Muito grande, 10 questões? Não, 2 questões que vocês acham que vão cair mais em cima do conteúdo de vocês, só para não deixar a aula sem nenhuma pergunta. Porque do jeito que eu fico aqui falando, e vocês não perguntam, não questionam, a mesma coisa vai acontecer, então não vai ter interação. Por que essa ideia de apresentação? Porque se eu fico só falando aqui o tempo inteiro, eu não tenho a real dimensão, a não ser na avaliação, se vocês realmente estão compreendendo o que eu estou falando. Então, trabalhem isso como um período de interação mesmo. Na gramática, quando a gente vai trabalhar a parte de interpretação textual, a parte literária, de literatura, de produção textual, a gente tem um leque enorme para fazer com que vocês interajam, principalmente escrevendo textos, fazendo a leitura de textos, uma representação teatral, qualquer coisa desse tipo. Na gramática, é regra. Então, eu fico o tempo inteiro naquela angústia se vocês realmente estão interagindo, se vocês realmente estão pegando esse conhecimento, porque vocês não perguntam. Então, na apresentação, por favor, quem estiver assistindo, se tiver alguma dúvida, por gentileza, pergunte. Não deixem nenhuma dúvida em relação ao que vocês estão vendo. Usem a apresentação para que vocês realmente tenham um momento de interação, tá certo? Curiosidades em relação às classes gramaticais. Não deixem de procurar em outras fontes. O livro de vocês ele é bem aberto a questionamentos, ele tem muitos exemplos, mas vocês podem ir para a internet, pesquisar curiosidades sobre essas classes gramaticais, sobre o uso dela, textos em que eu tenha aplicação. Tem alguns sites que tem laboratório de textos, é bem interessante. Tá certo?
Tá bom. Meu Deus do céu. Mudaram as estações e nada mudou, né? Tá todo mundo assim quietinho, caladinho. Alguém liga a câmera, por favor. Só pra eu ver alguém. Ó, eu tô vendo aqui só minha cara colorida. E uma bailarina, eu acho, da Sara. Obrigada, Flo! Muito obrigada. A Paloma é a cor mais fofa do mundo, mas não quer deixar ninguém ver ela, não sei por quê. Só na hora que abre a boca para apresentar fazer um vídeo, que até agora, toda vez que eu penso naquele vídeo, eu digo, Senhor, quem diria? Meu orgulho, essa pessoa apresentando sem ler em lugar nenhum, que nem eu teria essa desenvoltura toda, porque ligou a câmera, quando eu tenho a interação já é diferente assim, na sala de aula eu falo, beleza, mas para gravar e expor, horrível. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês hoje sobre as apresentações. Acho que não. Advérbio, tem alguma coisa específica para ser falada? Deixa eu olhar aqui. Não, não se esqueçam de falar de termos variáveis e invariáveis. De explicar o que são isso, o que são essas coisas e qual é a aplicação que eu tenho nessas questões de variável e invariável. E em relação a quê? Porque até hoje, quando eu falo de palavras variáveis e invariáveis, a gente encontra dúvidas. Em relação a numerais. Dá para vocês verem a tela que eu acabei de colocar aqui? Sim. Pronto. Numerais que tem aqui, ó. Classificação, cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Para cada um deles, vocês têm que apresentar um exemplo, tá certo? Menino, não coloquei o nome do Pedro no meu livro. Peraí, Pedro. Numeral e verbo. Pedro. Pronto, que numeral é o Pedro. Coloquem os exemplos em relação a isso. Eu acho que não tenho nada para falar sobre isso. Quero só que vocês organizem as apresentações. Quem puder falar com o Caio, por gentileza, a Sara já se propôs a falar. Passa para ele a atividade para a gente começar no horário, porque tem 15 minutos de apresentação. E o restante é para a gente tirar dúvidas e resolver questões. Para que quando chegar no dia 28, a gente esteja com tudo isso daqui assim, ó. Professora, é necessário fazer as questões. Oi? É necessário elaborar as questões. Não é obrigatório. Não é. Até porque no livro a gente tem. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, assim, como a gente termina a apresentação dia 20 e a prova é dia 28, verbo não vai ser todo visto. Vai ter a parte de introdução com o Pedro, que ele vai dar aula falando, né, de todas as classificações sobre verbo, conceito, a aplicação dele, mas a gente tem muita coisa para ver. A gente vai ter uma introduçãozinha na prova do dia 28, mas a gente vai continuar estudando verbo, porque verbo é muito extenso. Não é obrigatório fazer as questões. Seria só uma forma, isso são ideias para que vocês tenham o andamento da aula, mas é uma aula, microaula, né? Ela é bem curtinha, 15 minutinhos. É o mesmo tempo que a gente tem, na verdade, para apresentar o TCC na universidade, a gente tem 20 minutos. A gente faz um trabalho de 150 páginas, por exemplo, e a gente tem que desenvolver ele e apresentar em 20 minutinhos. No máximo 20 slides, para que vocês tenham uma fluidez em relação a essa apresentação. Então, esse trabalho vai ser um pouquinho mais curto, é uma microaula mesmo. Não é obrigatório fazer as questões, porque a gente já tem esse material no livro, mas seria uma forma de interação. Vocês encontram os meios, encontrem a didática de apresentação de vocês. Lembrando que verbo vai ficar uma parte, né? Na verdade, a gente vai ter a introdução com o Pedro, eu também vou entrar na apresentação do Pedro, mas a gente vai continuar vendo isso pelo menos por mais um mês, porque verbo é muito extenso que vocês precisam aprender. Saio da aula sabendo tudo sobre verbo? Nem sempre. Porque eu tenho muitas nuances diferentes em relação à aprendizagem do verbo. Nas demais classes gramaticais, não tanto. Elas são mais simples, elas são mais
Não fala em relação à classificação, mas os usos, né? De forma nominal, de forma verbal, as conjugações, esses verbos defectivos, irregulares, abundantes. São várias coisinhas que a gente precisa ver. E quando eu estava organizando, eu já comecei a organizar as questões que a gente vai trabalhar em função do Enem, eu fui procurar quais são as questões que são mais abordadas em concursos, que não deixa de ser o caso do Enem. Então, ele tem umas sequências bem marcadas, e para que eu veja isso e entenda, eu tenho muita questão do verbo. Em várias, no complemento verbal, regência verbal, tudo isso vai entrar na questão do verbo. E a gente tem sempre uma questão mais extensa para conhecer. Tá certo? Certo. Vou deixar de crédito com vocês aqui 8 minutinhos da minha aula, porque eu passei todos os recados de hoje. Vocês vão ter um pouquinho mais de tempo de descanso. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo antes da aula. Se precisar também de algum material, alguma coisa, eu tenho muito material e eu passo para vocês. Tá certo? Sim. Já podem Certo. começar a fazer minha atividade, viu? Sara, não deixe de falar com o Caio ainda hoje para que ele produza, tá? Bom. Que ele tem que entrar no horário. Vou até colocar logo na frequência, que o Caio não tá aqui hoje, que agora tem que trabalhar com essa frequência sem esquecer de nenhum dia. Certo? Certo. Obrigada, meus amores, pela participação de vocês hoje. Pedro vai ser constante agora, Pedro? Ou não tá mais aqui? Ele já saiu, professora. Minha gente, como é que você é desse jeito? Eu não julgo, né? Deve ter seus motivos, mas é uma pessoa muito escorregadia. Então, tudo certinho, tudo colocado para vocês, sem dúvidas? Sim. Pronto. Vou aguardar, vou ficar aqui de camarote assistindo essas apresentações. Câmeras ligadas, né? Por gentileza, da apresentação. Não tem como vocês fazerem isso sem que se coloquem aqui a carinha no sol, né? Pra gente poder ver vocês. E se preparem para a apresentação. Nada assim. Eu acho que vai ser muito mais tranquila essa apresentação, cada um na sua casa, do que em sala de aula, que fica de pé na frente dos colegas. Mas tá tudo certinho, tá? Se vocês precisarem de algum material, alguma coisa, fiquem. Eu me deixo aqui à disposição de vocês, tá bom? Tá bom. Pois cheiro, meus amores. Até quinta-feira.